Um dos quebra-cabeças mais antigos e não resolvidos da história é a construção das pirâmides. Repetidas vezes ao longo da história, muitos estudiosos e cientistas fizeram essa pergunta e a mesma questão: como as pirâmides foram construídas? Por quem? E para quê? Pesquisadores no Egito descobriram um sistema de rampa de 4.500 anos, usado para transportar pedras de alabastros de uma pedreira, e relatórios sugeriram que isso poderia fornecer pistas sobre os egípcios e como eles construíram essas pirâmides. No entanto, embora o sistema de rampa seja uma descoberta tecnológica significativa, a conexão da pirâmide ainda é um pouco exagerada. As grandes pirâmides de Gizé, mais de 100 pirâmides no Egito, são consideradas as maiores peças da engenharia da arquitetura humana. Esses monumentos ainda permanecem fortes depois de 4.500 anos e ainda são um mistério que a ciência e o tempo insistem em não revelar. Algumas escrituras encontradas nos antigos egípcios podem nos ajudar a entender um pouco melhor da sua construção e de tais monumentos. Essas enormes estruturas de calcário e tijolos de barro são as mais antigas estruturas conhecidas feitas pelas mãos do homem em nosso planeta. As técnicas que foram usadas no processo de construção das pirâmides confundiram muitos historiadores e cientistas por centenas de anos. Muitas hipóteses e controvérsias foram introduzidas em relação à construção das pirâmides. A teoria geral é baseada na crença de que enormes pedras foram esculpidas nas pedreiras, usando assim cinzéis de bronze. Em seguida, esses blocos eram arrastados e colocados em posição. No entanto, o método quanto ao movimento e a colocação dessas pedras é um grande mistério para a raça humana. A forma da força de trabalho também está sob um grande debate. Acredita-se que as pirâmides foram construídas usando o trabalho escravo, e há uma outra teoria também que sugere que as pirâmides foram construídas por dezenas de milhares de trabalhadores qualificados que trabalhavam assim apenas por um salário. Mas o que se sabe que é certo é que a força de trabalho era altamente organizada e gerenciada ao mais alto nível, seguindo um processo organizado e planejado que consistia em 3 fases. A mão de obra dependia de um processo específico para construir as pirâmides, e com perfeição, seguindo assim 3 etapas importantes: a escolha do canteiro perfeito, a preparação do terreno e o levantamento dos blocos. O primeiro passo de uma construção de uma pirâmide era escolher um local adequado, e isso tinha que ser no lado oeste do Nilo, aonde o sol se punha, considerando que os antigos egípcios acreditavam que onde quer que o sol se põe, esse era o portal para a vida após a morte. As pirâmides também precisavam estar situadas em um terreno alto, longe do perigo de inundação, a época da chuva, aonde o rio Nilo transbordava. No entanto, não poderia estar muito longe da margem do Nilo, porque o rio seria usado para transportar blocos de calcário de excelente qualidade, e assim usado para o revestimento externo da tura, do outro lado do rio Nilo. O local escolhido seria um ponto do planalto desértico, que se revelaria uma base rochosa e firme para suportar o grande peso da pirâmide, e sem o risco de rachaduras, visto que algumas das pirâmides pesavam em torno de 2,5 milhões de toneladas. O local escolhido para cada pirâmide foi considerado também com base na distância da pirâmide até a residência do rei, pois o rei precisaria inspecionar regularmente o desenvolvimento de sua câmara funerária. Nenhum plano para a construção das pirâmides foi encontrado até hoje, mas a construção das pirâmides não foi um caso aleatório, e as medidas usadas foram precisas em alto grau. Os trabalhadores tiveram primeiro que preparar uma base firme, removendo a areia solta em volta da rocha, e então a base de pedra teve que ser absolutamente plana. Os trabalhadores podem ter feito isso construindo paredes baixas de barro ao redor da base e abrindo canais em um padrão de grade sobre a superfície. Em seguida, enchiam os canais com água e marcavam o nível que a água atingiria. Depois que a água escoava, a rocha saliente
era cortada em um nível indicado e todas as depressões preenchidas com pedras formavam assim uma superfície perfeita e nivelada. O que intriga os cientistas e os arqueólogos até hoje é como eles foram capazes de fazer a base perfeitamente quadrada, com todos os 4 lados exatamente do mesmo comprimento e os cantos e os ângulos retos e perfeitos. As câmaras e passagens internas teriam sido construídas independentemente e a pirâmide real construída em torno delas. Alguns dos construtores da pirâmide real parecem ter mudado de ideia sobre a localização preferida das câmaras funerárias. A pirâmide interna, então, seria construída com calcário cortado do planalto do deserto. Quando a estrutura principal foi concluída, a pirâmide foi envolvida em blocos de calcário e finalmente cortados e polidos de tura. Às vezes o granito era usado para os cursos inferiores. As pedras usadas na construção das pirâmides não eram tijolinhos. Os tijolos na pirâmides variavam em tamanho. No entanto, a maior poderia ser encontrado na câmara do rei. Pedras em forma de calcário, feitas de granitos, de uma dimensão gigante, eram colocadas ali. O método preciso de levantar as pirâmides é desconhecido. As polias ainda não haviam sido inventadas até a época de Roma. O historiador grego Heródoto fala de alavancas sendo usadas para elevar os blocos de um nível para o outro. Também foi sugerido que os trabalhos que os operários usavam eram equipes e usavam a rampa para colocar os blocos em suas posições. E à medida que a pirâmide crescia em tamanho, a rampa teria sido elevada para permitir que os trabalhadores alcançassem um próximo nível. O principal problema com isso é que a rampa acabaria sendo enorme, tão quanto a pirâmide. Nenhum vestígio de tal estrutura foi definitivamente identificado em qualquer um dos vários locais de pirâmides. Uma outra ideia é que a rampa teria contornado toda a pirâmide e foi desmontada quando elas eram concluídas. Os métodos de construção ainda são muito debatidos e ainda são um grande mistério para a civilização humana. E a pergunta continua: como essas pirâmides foram feitas? Qual o objetivo de suas construções? Por quem que elas foram feitas? Qual o intuito delas? Este é um mistério que o tempo insiste em não revelar.